Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 249 e recebemos o professor Hans-Ulrich Gumbrecht para a conversa sobre futebol. O professor Gumbrecht deu uma entrevista pra gente há 5 anos atrás, em 2021, a gente conversou sobre o Vale do Silício no episódio 116 e no 117 falamos sobre humanidades. Sepp Gumbrecht, como ele gosta de ser chamado, é um professor emérito de literatura da Universidade de Stanford, um dos mais importantes pensadores da estética, e ele é um humanista contemporâneo. O que a humanidades pode ser? Ele está tentando articular o sentido desse termo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele em torno dos esportes, especificamente sobre o futebol, como o futebol ajuda a gente a pensar nosso mundo contemporâneo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, estamos aqui para continuar essa conversa com vocês. Esse episódio foi realizado em parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe esse episódio, envie para outras pessoas, comente. Seu apoio faz toda a diferença pra gente. Vamos então para nossa conversa com Sepp Gumbrecht sobre futebol, presença e felicidade sem finalidade. O futebol total de Johan Cruyff. O que realmente se tornou decisivo para o desenvolvimento do futebol, no entanto, foi uma revolução estilística iniciada pela seleção vice-campeã mundial dos Países Baixos, lideradas por Johan Cruyff, que aboliu todas as distribuições de funções até então vinculadas a posições fixas no espaço, substituindo-as por improvisação autoconfiante e frescor mental. O novo futebol total, como passou a se chamar, com a simpática arrogância, também mudou de forma irreversível a atitude dos espectadores. Em vez de enxergar no jogo dos holandeses a expressão de uma cultura nacional, os espectadores passaram a querer vivenciá-lo como um espetáculo divertido. Se até então fazia parte do compromisso autoimposto aos intelectuais de ofício manter certa distância dos esportes profissionais, que acusavam de promover uma manipulação ideológica destinada a subjugar as massas, de repente, o prazer proporcionado pelos momentos de êxito corporal fez com que todas as críticas politicamente motivadas ricocheteassem. Desde então, falou-se de estética do jogo, como um entusiasmo que pouco refletia sobre o conteúdo do novo uso da linguagem. Na verdade, o comportamento dos torcedores no estádio e diante das telas corresponde literalmente à fascinação desinteressada, isto é, ao prazer não voltado para vantagens práticas, que, segundo a definição clássica de Kant, caracteriza o juízo estético. Ao mesmo tempo, os espectadores acompanham o que acontece no gramado com aquela simultaneidade de produção espontânea de sentido e percepção sensível para a qual o filósofo Alexander Baumgarten, meio século antes, havia cunhado o termo estética, embora pensando em poemas recitados. O trecho que acabamos de ouvir foi retirado do artigo Confronto em vez de jogadas complexas, de Hans-Ulrich Gumbrecht, publicado originalmente no jornal suíço de língua alemã Neue Zürcher Zeitung, conhecido pela sigla NZZ, no dia 9 de julho de 2026. A conversa que vocês ouvirão foi realizada em 23 de julho de 2026. Naquele momento, Pep Guardiola ainda era cogitado como possível treinador da seleção italiana. Por isso, essa possibilidade aparece em alguns momentos do diálogo. Também não fizemos um jogo lá no final de indicações, mas a conversa foi uma conversa feliz. Professor, no seu inventário de 1926, o esporte era dominado pelo heroísmo individual. Do boxe, do atletismo, servindo como uma antecipação da morte que conferia forma à existência. Hoje o senhor descreve o estádio como um ritual, onde os torcedores buscam se perder em uma intensidade focalizada e formar um corpo místico. O que a transição do fascínio pelo indivíduo solitário em 1926 para a massa de 2026 revela sobre o nosso desejo de presença física em um mundo cada vez mais digital? Revela algo sobre isso? Sim, não, já li a pergunta, é interessante, né? Em todo caso, eu diria o seguinte, que num contexto histórico mais amplo, a coisa inaudita que se comenta muito pouco
é a seguinte: hoje em dia, quando a gente fala esportes, né, está pensando em esportes de time, futebol, basquete, qualquer coisa, mas sempre um time, né? Na Índia é o cricket, né? Mas não tem que ser necessariamente futebol, né? Nos Estados Unidos continua dominando, sem dúvida, o futebol americano, mas sempre são jogos de equipe. E isto é historicamente interessante porque na antiguidade clássica, grega, romana, etc., não existiam competições de equipe. E também no início do esporte moderno, né, no início do século XIX, sobretudo na Inglaterra, não existem competições de time, né? E então o primeiro esporte que já formou uma liga profissional, não foi o futebol, não, foi o beisebol nos Estados Unidos. Na metade do século XIX, o beisebol já tem uma liga que muito cedo se está tornando uma liga profissional, né? E logo rugby, futebol, etc. Mas isto é uma coisa nova, uma pergunta super interessante, muito difícil, não tem uma resposta. Por que aquela forma do esporte que hoje é mais popular, sem dúvida nenhuma, né? em variantes diferentes, mas sempre são esportes do time. Nos anos 20, não sei se conhece aquela história que se pode dizer que o começo histórico do futebol como jogo popular são os Jogos Olímpicos de 24. Nos Jogos Olímpicos de 24, os Jogos Olímpicos sempre o centro dos Jogos Olímpicos oficial atletismo, né? Correr, tudo isto. Então, de repente, a seleção uruguaiana atraiu tanto interesse que quase era um problema para os Jogos Olímpicos, porque todo mundo queria assistir aos Jogos do Uruguai, que acabou ganhando medalha de ouro contra a Suíça. A Suíça, então, era muito boa no futebol, né? Mesma coisa nos Jogos Olímpicos de 28, dominou em Amsterdã completamente o futebol, ganhou de novo o Uruguai. Você sabe que o Uruguai conta que tem 4 campeonatos mundiais, né? 24, 28, 30 e 50. Em todo caso, aquele time com o jogador principal que teve um pai brasileiro, Andrade, né? Que era afro-uruguaio, uma coisa não muito uruguaia, não. Né? Em todo caso, foi o primeiro time, não só de futebol, que atraiu uma admiração mundial, né? E realmente a razão da fundação da FIFA na Suíça era para organizar, já independentemente dos Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de 1930. Mas o que quer sublinhar é a inovação e a pergunta histórica é jogos de time, né? Que foi uma coisa nova. O futebol era como se fala no alemão, um Trendsport, um esporte novo, não muito popular até o 44 e logo a seleção uruguaiana. Então todo mundo sabia que eles ganharam dinheiro jogando futebol, que estava proibido nos Jogos Olímpicos, né? Por isso a fundação da FIFA, que já jogo profissional está permitido sobre um nível mundial. Então, tudo o contexto que eu estou falando no livro sobre os estádios de hoje, como a gente vai falar disso depois, né? Mas eu acho que a primeira pergunta é o fascínio dos jogos de time, que hoje em dia é completamente natural, ninguém pensa que não, mas os anos 20, o domínio são esportes individuais, né? O grande esporte oficialmente atrativo é o boxe, né? Como estou documentando no livro de 1926, né? Houve aquele campeonato do mundo do boxe pesado, heavyweight, entre o Dempsey e o Tunney, na chuva completa em Filadélfia, com uma assistência de 140 mil pessoas. Imagina, né? Um boxe na chuva com 140 mil pessoas, impensável. O boxe hoje, eu diria, a idade do boxe já acabou com Muhammad Ali. Né? A morte do Muhammad Ali já continua existindo, mas já não é um esporte interessante hoje. Né? Não é um esporte interessante hoje. E
o único contexto onde os esportes individuais têm uma certa assistência são os Jogos Olímpicos, tanto de inverno como de verão, né? Mas a diferença, basicamente, o que atrai atenção são os jogos de time. Como não tem uma resposta, mas o que é interessante, por exemplo, é que o fascínio dos jogos do time vai quase simultaneamente com a fundação da sociologia, né? No momento da fundação das ciências humanas, no início do século XIX, não existia uma coisa como sociologia, né? E então, primeiramente na França e logo na Alemanha, de repente, se poderia dizer, né, para fazer quase, não uma piada, mas a história do time de Uruguai, né, Jogos Olímpicos 24, 28 e Campeonato Mundial de 30, está quase simultâneo com a sociologia de Max Weber, né? O Max Weber morreu em 1921, mas, digamos, a ressonância deste tipo de pensamento, a ressonância, a importância do conceito de sociedade, conceito completamente sociológico, filosófico, está completamente simultânea com a subida dos... Não uma explicação, mas eu acho que é um feito histórico super interessante. E, então, eu queria sublinhar que, num contexto histórico grande, por que desde o século XIX existe este interesse, esse fascínio, né? Começa com o beisebol, sem dúvida, historicamente, que é a primeira liga, mas logo o futebol começa na Inglaterra, né? Que são proletários que vão jogando e gente relativamente rica, classe média no sentido brasileiro, pagando, né? Então, é a liga mais antiga do futebol. Por isso se chama FIFA, é futebol de associação, Association Football, ao contrário do rugby, ao contrário que logo mais tarde vai ser futebol americano. Né? Em todo ponto, é um contexto que me interessa sobremaneira e já vou parar falando disto. Tem sempre muita coisa para falar, muito interessante. Agora, seria matéria para um livro. Né? Sim, com certeza, com certeza. Uma, essa coisa simultânea com a sociologia inaudita. Né? Sim, e talvez quando a gente pensa na situação atual, cada vez o esporte, enquanto jogo, se torna mais coletivo, o indivíduo vai se escondendo, mas ele se torna mais importante, porque a jogada genial, ou aquilo que rompe as linhas, a dimensão tática. A segunda pergunta que eu montei foi já pensando nos textos que você escreveu agora sobre a Copa do Mundo de 2026, quando você fala sobre essa nova estética, onde tem um confronto entre o modelo do tic-tac, de jogadas complexas do Guardiola. Eu acho que se opondo a o tipo de pressão agressiva e confronto físico, talvez seja o Klopp, né? Seja como modelo. Completamente. Se vai anunciar amanhã que o Klopp vai ser o novo selecionador da Alemanha, né? Sim, sim. Ele fala... Ao fundo do pé da página, né, que é interessante, eu conheço o Klopp quando a Eurocopa teve lugar na Suíça e na Áustria. Eu fiz comentário para uma cadena de televisão alemã com o Klopp juntos, né? Então, eu estou conhecendo. A coisa interessante de ele é que, até agora, ele só treinou 3 equipas, né? Primeiramente, o Mainz, que era uma equipe pequena de terceira liga, onde ele era jogador e treinador, subiu à Bundesliga e se estabeleceu na Bundesliga. Logo passou a Dortmund. Os 2 últimos campeonatos da Alemanha do Dortmund são com ele, e logo o Liverpool, né? Mas é interessante que ele nunca foi demitido, não. Mas são só 3 equipes, né? E sempre o mesmo estilo, o estilo dele, se poderia dizer hoje, uma antecipação do pressing que tem dominado completamente na Copa Mundial, né? E a coisa que acho interessante, eu queria, neste campeonato mundial, eu tenho uma relação neurótica com a seleção alemã. Eu nunca, desde 54, quando eu tive 6 anos, quando a Alemanha ganha por primeira vez a Copa do Mundo, eu queria que a Hungria ganhar.
ganhar. Eu não sei por que com 6 anos, mas porque eles têm uma blusa vermelha, uma coisa assim. Na Alemanha, branco, que não era interessante, uma coisa assim. Então, eu nunca quero que a Alemanha ganhe na Copa do Mundo, não. Então, eu queria que fosse a França, porque, de uma certa perspectiva, a França é o time mais espetacular, né? Olha, o Dembélé, o Doué, o cara muito jovem, o Mbappé, o Olise, é inacreditável. Mas, na final das contas, desde o domingo passado, o time que absolutamente dominou foi a Espanha. Né? E o estilo da Espanha são duas coisas. É pressing, eles jogam pressing muito agressivo, um time super atlético, mas combinado neste caso, ao contrário, por exemplo, do jogo do Klopp, com a posse da bola. Né? Porque o problema é que, porque eu acho que o final da Copa do Mundo foi péssima, né? Comparada com a final de 4 anos atrás, horrível. Absolutamente horrível. E por que foi tão horrível? Porque você sabia desde os 5 minutos que no final a Espanha ganharia 1-0. Né? Era muito claro, porque a Espanha não admite gols, que tem aquele pressing muito agressivo, combinado com posse de bola. Eu acho que uma equipa, um time absolutamente admirável, absolutamente, eu diria, no sentido sério, imbatível neste momento. É difícil se imaginar alguém ganhar contra a Espanha. Podem empatar com Cabo Verde, isso é possível, porque os gols não é a coisa forte, mas admitir um gol não é impossível. Né? Marcar um gol contra a Espanha é absolutamente impossível. Né? Por isso, o goleiro dele, o Unai Simon, não muito forte. Mas, claro, ele fez o recorde mundial de só um gol contra ele. Né? Então, o que quer dizer que estão várias coisas. Eu acho, infelizmente, desde um ponto de vista estético, é horrível. Não é horrível como joga a Espanha, mas não interessante, não é nada interessante. Né? As jogadas ofensivas que eles estão produzindo são interessantes, são poucas. Né? Até o jogo do Torres foi uma falta de defesa argentina, e não realmente foi uma coisa linda, uma coisa importante. Né? E o Lamine Yamal não realmente não jogou muito, não. Né? É talentoso, é simpático, tudo bem. Né? É quase afro, que é uma seleção completamente branca, né? a seleção espanhola. E o que eu acho interessante lá, para falar de novo como aquela alegoria de um time da situação social no país, bastantes jogadores de clubes pequenos. Né? Tem o Nai Simon joga no Bilbao, como se chama aquele outro negro que gostou muito de lado esquerdo? Williams. Williams, também de Bilbao. Ele permaneceu, ele é legalmente basco, porque nasceu no País Basco. Né? Tem vários jogadores de clubes pequenos e logo tem um grupo de Barcelona. Quer dizer que, por isso o rei falou tanto do time representando a unidade de Espanha, né? Porque são de regiões minoritárias de clubes pequenos. Né? E é um time sem estrelas, é um time que joga muito bem. Agora, para falar daquela coisa de alegoria, né? A situação da Espanha de hoje, eu diria economicamente, politicamente, não tanto culturalmente, e a melhor da Espanha desde o século XVI. Quer dizer que a Espanha domina hoje, é a economia mais crescente na União Europeia. Tem o sistema político, eles gostam em social-democratismo, estou falando de social-democratismo no sentido que é o denominador comum na Europa. Né? Quer dizer que uma redistribuição de riqueza, etc. Ser muito rico na Espanha é impossível, mas todo mundo vai bem. Eu tenho, isso não é para entrevista, a minha filha mais grande tem um problema de adicção, sobretudo alcoólica, mas também coca, mas ela vive bem na Espanha de hoje. Quer dizer, ela tem tanto, recebe tanto dinheiro do Estado, que tem uma vida tranquila e boa. Né? Quer dizer que a Espanha de hoje é um país sem estrelas, que funciona bem neste momento. Né?
E então, sempre existe aquela tentação de ler a situação social, política de um país como a seleção. E, neste sentido, a Espanha de hoje, o time da Espanha tem uma relação alegórica do momento da Espanha na Europa, do momento da Espanha mundial, né? País simpático, país mais forte que não existia desde 500 anos, tudo vai bem, mas também completamente, né? País sem estrelas, porque sem craques. O Rodri merecia absolutamente ser o jogador melhor do campeonato mundial, mas ao mesmo tempo foi como uma confusão, né? Porque até ele, achei no momento que ele recebeu aquela coisa, era como não sabia o que fazer com aquele momento, né? De celebração, porque craque no sentido clássico brasileiro não é. Agora, eu diria, para já antecipar uma pergunta, quase uma pergunta para você, eu não posso fazer comentário da situação do momento do Brasil, mas o Brasil é na época Lula, sem dúvida, né? O segundo turno do Lula, e eu tenho a impressão, falemos assim, para uma grande maioria dos brasileiros, ao longo prazo da história brasileira, é uma situação positiva, uma situação boa. Vamos fazer uma comparação. O meu jogador preferido de todos os tempos, de todos os países, é o Mané Garrincha. Mas na geração do Mané Garrincha, semelhante ao Pelé, um cara jovem que queria subir socialmente, eu estou exagerando, mas você sabe o que quer dizer, a única possibilidade que teve no Brasil é futebol. Hoje em dia, Mané Garrincha talvez não foi muito intelectual, mas um tipo como Pelé, por exemplo, um tipo como Pelé teria ido uma boa universidade. Eu acho o sistema universitário estadual do Brasil não é excelente, mas muito bom. Quer dizer, não existe uma universidade estadual ruim no Brasil. Sabe o que quero dizer? Quer dizer, então, esse cara, o Pelé de hoje, ele vai a uma universidade, vai acabar sendo médico, vai fazer direito, advogado, qualquer coisa, e vai jogar vôlei. Né? Vai jogar vôlei. Eu acho que não. Vai esquiar. Eu acho aquela medalha que o Brasil ganhou esquiando nos Jogos de Inverno é muito representativo. Claro, com um cara que não é realmente brasileiro, mas você sabe o que quer dizer que isso seja possível. Sim. E isto eu queria falar da hegemonia do futebol monocultural. Sim. Quer dizer que no 58, com aquela seleção inacreditável, né? Os meus pais compraram uma televisão para os jogos da Suécia. Eu assisti naquele jogo final do Brasil, que no Brasil não se conseguia ver. Agora, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo, uma coisa absolutamente incrível, mas num Brasil onde para cada um deles a única possibilidade de souber, de ganhar dinheiro, de ter um Volkswagen, uma Fusca, né? O Mané Garrincha era jogar futebol. Hoje em dia é diferente no Brasil. Né? Eu acho que essa explicação ela não funciona tão bem pelo seguinte, mas é só a gente está tentando explicar uma coisa que é muito grande. A gente não tem o futebol foi dominado pelas escolinhas. As escolinhas de futebol, né? Então, muito. Sim. Na praia, no Rio, né? Por exemplo. Eu vi até uma técnica, uma juíza comentando que o futebol brasileiro virou refém das escolinhas, porque você tem a tática e você copia a tática em primeiro lugar e deixa de lado o improviso. Hoje é muito difícil alguém se tornar atleta profissional de futebol sem passar por escolinha. E os testes antes eram muito teste aberto para jogador de futebol. Hoje, os testes são pagos. É como se você criasse quase o Brasil gosta de criar condomínio, né? O Brasil gosta de criar condomínio. Então, você burocratiza e fica mais difícil o improviso ou o espaço para que alguém
consiga surgir que quebre a lógica comum. Esse não vai se tornar profissional, esse vai ser visto como alguém que não tem condição de ser profissional, né? Mas eu acho que essa explicação econômica ela é muito correta. Eu acho que a urbanização do Brasil também, você tinha muita gente no campo. Sociologicamente, politicamente, o país está muito melhor que nunca, né? Nunca Isso. mas o momento brasileiro, como país, como economia, como sociedade, como sistema universitário, geralmente é muito boa. Comparado com 58, né? Imagina, 58 entrando naquele momento na ditadura militar, né? Mas eu acho que tem uma outra questão, que é a questão dos jogadores brasileiros hoje, com 17 anos, eles estão na Europa, se eles são muito bons. Estão na Europa. Mas então, eles se veem como commodities. Eles se veem como alguém que, individualmente, tem sucesso. E o jogador brasileiro reivindica as vitórias que já aconteceram. É verdade. Eles falam que eles são pentacampeões. Não, continua sendo o país com mais campeonatos do mundo, mas o último foi em 2006. Exatamente. 2006 o Brasil ganhou por uma falta do goleiro alemão, né? O Kahn. Sim. O time alemão tampouco foi muito forte, mas quer dizer que já aquele Brasil de 2006 era o Brasil dos anos 70, 80, né? Que anos 70 é o auge do Brasil, um momento absolutamente incomparável, né? Sim. Mas o paradoxo seria de dizer que a situação infinitamente melhorada social do Brasil, uma das causas, o contexto, isso que quer dizer como a hegemonia do futebol, que o futebol já não é uma possibilidade, né? E nesse sentido, como chamava aquele cara de uma família bastante rica, de classe meia, que era um bom jogador, que jogou na Europa, mas nunca jogou muito bem. Nunca. O Kaká. Né? O Kaká é interessante nesse sentido, né? Porque o Kaká é o que você falou. Kaká queria ser grande individual, jogar na Europa, mas aquela energia, né, que existia, claro, a vida do Mané Garrincha é uma vida completamente triste, é horrível, né? Eu estou chorando quando estou lendo aquela biografia famosa dele, né? Mas a mesma coisa do Pelé, né? Pelé, até o final da vida dele, teve uma certa energia. Pelé queria conseguir alguma coisa, né? Estava errado com a sua política, tudo isso, mas Kaká não teve isto, né? Kaká queria ser a estrela, né? E nunca conseguiu, né? Vinícius, que sempre vai haver jogadores brasileiros interessantes, mas hoje em dia, se você pergunta a um rapaz na Alemanha de 12, 14 anos, sem dúvida nenhuma, o único jogador brasileiro que conhece é o Vinícius, né? E por causa o Vinícius joga no Madrid e vai marcando gols, né? Mas antigamente, para mim, 58, uma obrigação absoluta saber os 11 jogadores do Brasil, né, de memória, e até tentando pronunciação brasileira. Quer dizer que mudou, né? E neste sentido, o que eu falei naquele artigo para o que a Folha da Alemanha, Frankfurter Allgemeine Zeitung, a situação brasileira e alemã do futebol, né, é semelhante. É semelhante porque a Alemanha, comparativamente, é um momento fraco, mas basicamente uma vida na Alemanha hoje em dia, para um cara, uma pessoa de entre 20 e 40 anos, uma vida fácil. Quer dizer que você sempre vai ter suficientemente apoio para ter a vida, né? É interessante, quando estou na Alemanha, comparado com os Estados Unidos, que acho interessante, né? A frase que mais estou ouvindo é keinen Stress. Evitar ficar estressado. Não, esforço grande, não. Competição, não. E não sei se você assistiu o jogo da Alemanha contra o Paraguai. Foi absolutamente alegórico, porque logo com os penais, né?
nenhum dos jogadores alemães que faziam o penal queria fazer isto. Até aqueles que marcaram, mas foi uma coisa não, que teria ser o senhor primeiro-ministro fazer isto, né? Não eu. E então são dois países que vão comparativamente com a história deles, não é? Também a Alemanha, comparado com a história da Alemanha, vai muito bem até hoje, que a Alemanha já não é o país mais forte na União Europeia. Mas e como foi isso no Brasil? O cara que mencionei de Campo Grande me falou a depressão da eliminação da seleção tampouco foi muito grande este ano, não? Tem um programa aqui no Brasil, um grupo que faz uma sátira aos programas esportivos, Uhum, chama Falha de Cobertura. uhum. Aí eles diziam que hoje a eliminação da seleção é como você perder o ônibus. É, Você perde o... E com certeza a Espanha ia ganhar de tédio. A Espanha ganha a Copa do Mundo de tédio da Argentina, porque eles vão entediando o adversário. E o grande risco de jogar contra a Argentina, segundo eles, era fazer um gol na Argentina, porque a Argentina só começa a jogar bola depois que ela sofre um gol. Então tinha que fazer um gol bem perto do fim para poder, de alguma forma. Generalmente falando, e o paradoxo desagradável, né? Mas a situação social na Argentina para um cara da classe social não privilegiada é muito pior que no Brasil. Mas os últimos 20 anos de futebol argentino eram muito melhores que do futebol brasileiro, né? O que quer dizer? Que Itália também, né? Como tudo é europeu, eu adoro Itália. Mas sabe quem vai ser? Guardiola vai ser selecionador da Itália, né? Interessante. Não, o desafio mais grande do mundo é a Itália, muito pior que o Brasil, muito pior que a Alemanha, né? E o Guardiola, que é tão racional, eu acho interessante que ele quer fazer isso, né? Mas O eu acho curioso. interessante a Itália hoje, falando da hegemonia cultural, né? Eu sempre estou falando com os taxistas de futebol, né, em qualquer país. O Canadá falou de hockey sobre gelo, mas em todo caso, hoje em dia, 2 de 3 taxistas na Itália não querem falar futebol, não. Né? O Inter vai ganhando, mas não é interessante, né? O Napoli, Napoli, porque não tem uma grande tradição futebolística. Mas, se você vai à loja do clube de Napoli, as blusas são todas do Maradona. É interessante, né? Como que você falou do Brasil, que os jogadores de hoje ainda estão reclamando a glória da tradição brasileira, né? Mesma coisa do futebol, porque o Inter teve um momento glorioso nos anos 70, quando tinha inventado o catenaccio, né? Mas o Inter de hoje é mediocre. Quer dizer que então, voltando à Espanha, a Espanha deveria estar numa situação semelhante, mas lá, e isso seria outro meio livro, a história do treinador espanhol é super interessante. Um treinador que nunca teve nenhum sucesso na vida dele, né? Sabe que 2 vezes perdeu o emprego no Albacete. Que time horrível. Mas, como ele sempre me lembra de um professor de segundo grau, né? Professor de segundo grau não muito interessante, mas muito bom, muito pacífico, né? Então, interessante que ele não, nenhum jogador do Real Madrid, quer dizer, de clubes pequenos, né? Até com o Jamal, disse, não, ele vai jogar tudo bem, mas não, estrela não. Então, talvez como aquela situação que a gente descreve para a Alemanha, que descreve para o Brasil, do Brasil já são 20 anos de Lula, todo mundo está acostumado a isso, né? É normal. Quando na Espanha, talvez, aquele momento
que eu estou falando social-democratismo, né? Quer dizer que não depende do partido, mas uma mentalidade na Espanha ainda talvez seja mais nova, né? E por isso tem aquele time tanto imbatível como pouco interessante, acho, né? Aqui no Não Brasil, acho que o time é muito bom. Eles, sem dúvida nenhuma, devem ser campeões do mundo, tudo bem. claro. Mas até a celebração em Madrid foi interessante, foi uma celebração sem estrelas, tudo bem. Talvez socialmente acho tudo bem, mas interessante, é um fenômeno interessante, né? Que não existe o Rodri, aquele jogador da Real Sociedad que marcou 4 gols. Né? São caras simpáticos, mas pouco interessantes como jogadores. Né? Não, nenhum Mané Garrincha, não. Né? Nenhum Raul, nenhum jogador que seria uma grande estrela. Nenhum Raul. Raul é interessante como fenômeno, né? Sim, Jogador espanhol que se prestava para a estrela, né? sim, sim. Eu comentado assim que aqui quando o Brasil perdeu ao 7-1, houve a culpabilização houve narrativa de culpabilização em relação ao governo Lula também, ao governo de esquerda. O Porque, 7-1 foi inacreditável, né? pois ele virou a marca da derrocada, porque o brasileiro teve que admitir que não tinha o melhor futebol do mundo. Porque até aquele momento, mesmo os jogadores em Aquele campo. campeonato foi interessante, porque, de um lado, um campeonato no Brasil super bem organizado. Né? Esse é um país forte, um país que funciona tudo bem, estádios lindos, tudo cheio, mas um time completamente sem inspiração. Né? E, nesse sentido, o 7-1 pode acontecer, uma coisa tampouco. Mas um time sem coerência, né? Sem inspiração, sem craques. Né? Eu diria que Vinícius é um craque, mas sim, os brasileiros jogam na Europa, mas eu acho que vou dar uma história. Isso ainda é uma coisa daquela sobrevivência da glória futebolística do Brasil. Né? Por exemplo, eu nasci na Alemanha, numa cidade completamente universitária, uma cidade de 100 mil pessoas, completamente universitária e muito católica. Então, futebol não é importante. Ora, por primeira vez na história, o time daquela cidade subiu na terceira liga. E o profissionalismo na Alemanha começa na terceira liga. E a primeira coisa que fazem é contratar 5 brasileiros. Eu acho que aqueles 5 brasileiros não vão fazer absolutamente nada. Vão ter uma boa vida. Mas e ainda a glória, né? Temos na cidade de Würzburg, temos 5 jogadores brasileiros. Né? Quer dizer que a probabilidade é que um daqueles jogadores brasileiros faça alguma coisa é muito pequena. Né? Então, agora a gente pensando no estádio, como esse centro do amplo presente. A gente está falando dessas memórias cruzadas. Viemos hoje o que o senhor define como um amplo presente, saturado por memórias do passado pela onipresença da comunicação eletrônica que elimina o espaço físico. Nesse contexto, o senhor descreve o estádio como um espaço sagrado, que permanece vazio e silencioso durante a semana, apenas para ser preenchido pelo ritual do jogo. Em um mundo de hipercomunicação incorpórea, o estádio tornou-se um único lugar onde ainda podemos vivenciar a tangibilidade, a verdadeira presença do outro? Eu acho que sim, né? Que o estádio tem. Por isso eu falei naquele livro que também está traduzido, acho, né? O livro sobre estádios, né? Que saiu também na Unesp. Eu começo aquele livro com aquela noite que passei no estádio do Boca, né? Vazio. Mas eu acho que aquela coisa entre o estádio vazio e o estádio cheio é semelhante às igrejas na Idade Média, né? Que quer dizer que o domingo a igreja está cheia, e talvez houve um efeito de corpo místico, mas durante a semana não, né? Está ou fechada ou vazia. Quer dizer que aquele contraste que você sublinhou, aquela coisa de sagrado importante. Agora, hoje em dia,
o estádio são um lugar do corpo místico, mas não só para os esportes, né? Quer dizer que o Wembley Stadium também é um lugar do concertos, né? Quer dizer que se um concerto no Wembley Stadium cabem quase como Maracanã antigamente, 200 mil pessoas, né? Quer dizer, estão juntos lá, e o que estou sublinhando lá é aquele efeito lateral, né? Quer dizer que se a pessoa próxima a você não vai falando normalmente, né? Por exemplo, o Dortmund tem aquela tribuna para 30 mil pessoas de pé. É muito famosa, né? Que chama de Süd, o Sul. Então, estar lá é absolutamente fantástico. Eu adoro estar lá. É um pouco perigoso, mas adoro estar lá porque me estou fazendo parte de um corpo místico. Quer dizer, parte de um corpo místico num momento histórico e social, né, onde aquele sujeito que chama sujeito fraco, sujeito medíocre, quer dizer, um sujeito que passa o dia inteiro fazendo e-mail, né? Quer dizer que você está com o teu computador, vai comunicando, mas a comunicação nunca tem nenhuma alusão ao corpo místico, né? Quer dizer que uma individualidade, não individualidade romântica, desenvolvida, não individualidade de craque, mas uma individualidade fraca. Então, estar no estádio é uma coisa fantástica, né? O meu time na Alemanha, eu dou um exemplo, né? Dortmund tem um estádio mais grande na Europa continental. Tem um estádio de 86 mil pessoas, e Dortmund, nos últimos anos, não jogou nunca bem, né? São terceiros, quartos na Liga Alemã, e a Liga Alemã não é muito forte. Mas o estádio sempre está cheio. Sempre está cheio, impossível. Eu consigo ingressos para os estádios porque eles sabem que sou uma pessoa mais ou menos famosa na Alemanha, sabem que estou torcendo para o Dortmund. Então, quando chamo a secretária do diretor, tenho ingressos, mas de outra forma, impossível ter ingressos. Estou falando disto porque já não depende da qualidade do jogo. Quer dizer, você pode ir no estádio do Dortmund tanto para um concerto, como o ano passado, a Semana da Igreja Católica Alemã se organizou em Dortmund no estádio. Interessante, né? Quer dizer que a missa final fui no estádio de Dortmund, estava cheio o estádio. Então, a Igreja Católica produz um efeito tipo da Igreja na Idade Média. Quer dizer que você estava lá com outras pessoas. Mas a qualidade do jogo, tanto faz. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Os estádios estavam absolutamente cheios todo o tempo, mas porque a gente gostava de estar lá, gostava de estar no Levi Stadium, né? O jogo final do Levi Stadium, que teve ingressos, foi um jogo absolutamente horrível, né? Foi Estados Unidos contra a Bósnia. Imagine. Completa mais 83 mil pessoas e todo mundo feliz para estar juntos, né? Aquele estádio é o estádio de Silicon Valley, muito emblemático. Quer dizer, Silicon Valley, né? Sabe, o primeiro chip se construiu aqui neste campus, né? A 50 metros de onde estou falando. A Stanford é a origem da tecnologia eletrônica. E acho típico que o Levi Stadium está cheio para um jogo do Campeonato Mundial Futebolístico com os ingressos menos caros, $400. Os menos caros, $400. Sabe que há duas pessoas que pagaram 2,3 milhões de dólares para ingressos para a final, né, da Copa do Mundo. 2,3 milhões. E a FIFA ganhou 15% disto. Se você vai revendendo um ingresso, a FIFA ganha. Quer dizer que o valor daquele fenômeno que eu estou chamando de corpo místico está crescendo. Mas nem o futebol, nem o desporto necessariamente é o objeto da atenção. Você precisa de um objeto de atenção. Mas isto pode ser uma missa católica, isso pode ser um concerto de rock,
isso pode ser qualquer coisa, né? Os estádios estão mais cheios que nunca, os preços dos ingressos são mais altos que nunca, mas eu diria que a qualidade estética do esporte, tampouco vou dizer que é muito ruim, mas não, mas eu me lembro quando se começou a ter a cobertura da Liga Alemã. Os estádios vão ficar vazios. Ninguém vai ao estádio se você puder assistir na televisão. Ao contrário, né? Os estádios estão mais cheios hoje que nunca, mas eu acho que tem relativamente pouco que ver com a qualidade do esporte apresentado no estádio. Essa seria a tese provocadora. Um dos fatores que geralmente o pessoal coloca em relação à decadência do futebol brasileiro foi a Copa do Mundo criar arenas. E as arenas levarem a classe média para os estádios e retirar esse público que era um público popular. O senhor conhece o Rio de Janeiro e no estádio do Rio de Janeiro? Acidente horrível no estádio do Vasco, por exemplo, né? Esse era o popular. Ele continua sendo um estádio relativamente popular, mas como é muito pequeno, os ingressos aumentaram, né? E a regra foi que os preços aumentaram e a presença virou uma presença de classe média, né? Cada vez mais, né? Classe média no sentido brasileiro. Isso, no sentido brasileiro, mas a gente começa a ter o tipo de provocação que as torcidas faziam no Maracanã antigo desapareceu praticamente, porque são torcidas muito organizadas no sentido de... Agora, para voltar a falar de Dortmund, um detalhe interessante. O Dortmund sabe que eles estão vendendo tantos ingressos, e por isso é um clube rico, por causa do estádio, não por causa do time. Então, o Dortmund vende ingressos muito baratos para aquela tribuna de pé, porque ela faz parte, uma tribuna muito agressiva, né? Um público tradicional. Tem um público que normalmente pessoas desempregadas, futebol é a única coisa da vida dele, e isto faz parte do espetáculo mais que o jogo dos atletas, né? Quer dizer que eu acho que para promoção, uma coisa super inteligente, eu gosto disto, mas, em todo caso, de novo, um sintoma daquele desejo de estar num lugar cheio, com outras pessoas, né? Então, seria uma coisa que não estou ainda falando no livro, mas aquele corpo místico não pode ser tranquilo, né? Você precisa de uma emoção, né? Por isso, os grupos dos torcedores do time de casa e do outro time, né? Então, você não quer que exista violência, mas uma tensão não sexual. Já sei que tensão é um conceito complicado em português brasileiro, mas aquelas coisas de quase violência no estádio contribuem ao fascínio do estádio, eu diria, né? Fazem parte não pode ser um corpo místico só da união da Igreja Católica, né? Quer dizer que a provocação, o potencial de violência é uma parte do fascínio do corpo místico, diria. Eu não vou dizer infelizmente, vou deixar lá. Sim. Quando você pensa o futebol como provocação intelectual, quando a gente pensa a aproximação do futebol com a filosofia, eu acho muito interessante que aqui a gente tem um filósofo aqui no Brasil chamado Bento Prado Júnior, que jogava futebol na rua. E ele dizia que tentava fazer filosofia como aquela pessoa que joga futebol na rua e chuta a bola na parede para pegar a bola na frente. Eu acho muito interessante que a imagem dele não era a imagem de uma tabelinha, era a imagem sempre de manter a bola no pé, né? Mas é muito interessante pensar como o futebol pode ser algo para se pensar. O senhor fala que o futebol deixou de ser a coisa mais importante entre as menos importantes para se tornar um objeto de análise filosófica, né? Se você quer compreender a situação, falamos entre aspas, cultural de hoje,
o esporte é o fenômeno mais inaudito, porque se você compara o fascínio, né? Mas hoje que os cálculos são que mais de 2 bilhões de pessoas assistiram live aquele jogo final horrível do domingo passado, né? Não existe um fenômeno comparável, de longe, não existe. Não, impensável 100 anos atrás, né? Quer dizer que 130 anos atrás, em 1900, né? Os Jogos Olímpicos de 96 na Atenas, eram 30 mil pessoas e não, o que a gente está falando até nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo, o tema de conversa era sem competência nenhuma, mas era futebol. Né? Quer dizer que, neste sentido, não só o futebol, mas eu diria os esportes de time, os estádios, são a sintomatologia mais direita da situação de hoje. Mas para falar de uma coisa que não tenho escrito já, fenômeno também para pensar interessante, né? O Messi, por exemplo, apesar do jogo final, que era uma grande coisa, o Messi tem uma inteligência de jogo inaudita, absolutamente. Né? O Messi no jogo de 4 anos atrás, o Messi no jogo contra a Inglaterra, absolutamente fantástico. Né? Quer dizer, mas o Messi, pessoalmente, numa entrevista, né, é a pessoa mais doida, mas não tem inteligência nenhuma. Não, que é exatamente, e você está usando lá aquela distinção heideggeriana que estou usando, né, de Zuhand und Vorhand. Né? Messi tem uma inteligência nesse sentido de utilizar, que não é uma boa tradução. Forehand numa coisa onde o seu corpo sempre é central, né? O estar à mão. A mão, exatamente, a mão, né? O Messi tem o Romário era outro exemplo, né? O Romário é inteligente, mais inteligente que o Messi, mas o Romário, como Costa Lima falou, escreveu, Romário era o gênio absoluto do espaço, né? Quer dizer, o Romário sempre estava no lugar de marcar um gol, né? Então, são inteligências existentes, que existem, mas que são completamente incompatíveis com o conceito de inteligência que a pessoa normalmente tem. Né? E, por exemplo, seria outro desafio de pensar no futebol. Né? Mas também, quer dizer que esta discurso de alegoria que a gente começou falando, né? Que como a Espanha de hoje, o time da Espanha, etc., etc., essas alegorias nunca funcionam completamente. Quer dizer que, mas em vez de resistir, dizer que não funcionam, eu acho que sempre estão produzindo perguntas interessantes, né? Porque eu sim acho que aquele triunfo, aquele campeonato do mundo da Espanha tem que ver com a situação da Espanha de hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer que Madrid tem apenas 4 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes na rua, em Cibeles, quando chega a seleção. Quer dizer que a identificação, neste caso, né? Também, não sei se não percebo, mas os comentários do rei espanhol, um cara simpático, muito democrático, né? Um pouco como se fala em inglês americano, goofy, né? Mas ele aproveitando imediatamente dizer que aquele time, aquela seleção representou a unidade da Espanha. Quer dizer, uma unidade que politicamente não existe, né? Entre Catalunha, País Basco, e tem um jogador galego também, né? Que é interessante. Mas a provocação de pensar isto seriamente é muito grande, né? E de novo, eu diria, para compreender o estado contemporâneo do mundo, não tem que ser futebol necessariamente, mas neste sentido, para não exagerar, sabe que
Stanford tem 14 mil alunos, né? Sabe que as boas universidades americanas querem ter poucos alunos, porque querem ter poucos alunos para que o valor do título de Stanford tenha mais valor, né? Harvard tem 17 mil. E sabe que é super interessante, nos Jogos Olímpicos de Paris, se Stanford teria sido uma nação, teria sido 11º. Stanford ganhou 36 medalhas. Agora, se está pensando que Stanford hoje em dia ao menos está empatado com Harvard como a melhor universidade do mundo, Stanford é uma universidade que subiu, né? Stanford, 40 anos atrás, uma boa universidade, mas nada de hoje. Então, sintomatologicamente falando, é quase impossível dizer que não existe uma relação entre qualquer aluno de Stanford está praticando um esporte ativamente. Não são todos muito bons, mas 36 medalhas, imagine, para 14 mil pessoas. Quer dizer, um povo que participa nos Jogos. Stanford ganhou mais medalhas que a Alemanha. A Alemanha tem 86 milhões de pessoas. Né? Inacreditável. Inacreditável de Stanford, mas inacreditável no sentido da sintomatologia. É interessante, o nosso time de futebol americano não é muito bom, mas o estádio está sempre cheio. O estádio são 60 mil pessoas. Quer dizer que nesse sentido de provocação de pensar, o esporte é absolutamente central hoje, né? E de uma certa forma os políticos ainda não têm compreendido, né? Porque nesse sentido, talvez um sintoma interessante seja que não deu certo na China. A China, O estou futebol. comentando num dos artigos que te mandei, né? Sabe que é possível que na China vão abandonar o futebol agora, né? Porque eles têm invertido enormemente dinheiro, mas a China ganha medalhas nos esportes individuais, né? Quer dizer que, mas isto é super interessante porque nas décadas da Guerra Fria, né, quando a União Soviética era fantástica, a União Soviética só uma vez no campeonato de Inglaterra de 66, eu acho que eles jogaram um meio final, quartos de final. Mas, por exemplo, aquelas coisas, não sei se sabe da história de futebol, sensacional, no único jogo entre a seleção da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ganhou a Alemanha Oriental, mas logo no mesmo campeonato do mundo, a Alemanha Ocidental ganhou o campeonato. Mas, basicamente, o que quero sublinhar, o socialismo estadual, não estou falando de Lula, outra coisa, mas o socialismo oficial soviético, que ideologicamente tinha que ganhar, sobretudo, medalhas de time, nunca ganhou. Né? Quer dizer que este é o caso da China. O esporte é super importante na China, são inacreditáveis nos Jogos Olímpicos, né? Estados Unidos ganhou por uma só medalha de ouro, mas não conseguem, com inversões enormes, criar uma cultura de futebol. Né? Quer dizer que talvez seria interessante para o Brasil também, né? O projeto nacional de fortalecer o futebol talvez não funcione. Né? Tem que ser iniciativas, não quer dizer individuais, romantizando o indivíduo, mas iniciativas não previstas. Né? Porque até hoje o PSG acabou ganhando 2 vezes a campeões, mas basicamente o projeto de largo prazo do Qatar, né, de fazer a PSG muito grande, não funcionou. Né? Aquela coisa do Neymar, por exemplo, tudo isso não. A largo prazo foi talvez um projeto racional demais. Né? Eu acho que a última pergunta, eu acho que eu vou voltar na conversa que a gente teve no começo, que eu estava comentando com você sobre a música do João Bosco, Gol Contra, em que ele conta a história de um vascaíno que sai com uma menina, ele tá lá com ela e ela comemora o segundo gol do Zico, do Flamengo, e ele
tira o cinto e bate nela. E, tipo, é fato que o índice de violência doméstica aumenta em dias de jogos de futebol. Tem estatística aqui nisso do Brasil mostrando que, por exemplo, quando seu time perde, o homem tende a se tornar violento, né? Essa questão do futebol como ritual de masculinidade, como que se vê esse lado também? Desculpe, que eu estava pensando naquela coisa da violência aqui. Qual era a pergunta? O futebol como ritual de masculinidade, né? Quando seu time perde, é como se você ficasse violentado na sua masculinidade, algo assim. Não, sem dúvida nenhuma, é masculinidade. Quer dizer que, para falar assim, né, que isso é bastante provocador filosoficamente, mas é um consenso, e participo no consenso, que na medida do possível a gente deveria isolar, eliminar violência da sociedade, sem dúvida, né? Eu tenho uma definição de violência muito pouco Foucauldiana, adoro Foucault, mas a minha definição de violência é a penetração com corpos em espaços contra a resistência de outros corpos, né? Por exemplo, violação, é isto, né? Quer dizer, a gente deveria... Mas, ao mesmo tempo, e isso seria a questão filosoficamente interessante, talvez, masculinamente, assimetricamente, existe uma necessidade de violência. Você precisa de violência. Eu tenho 78 anos, não tenho muito potencial de violência, mas na minha imaginação existe, né? E então, claro que é muito bom evitar, na medida do possível, a violência nos estádios, mas a tentação de violência, sem dúvida nenhuma, faz uma parte do fascínio do estádio. Quer dizer que é um lugar onde talvez violência poderia acontecer, né? Que eu falei que aquela tribuna famosa de Süd, o Sul, em Dortmund. Lá, se você está lá, é a primeira vez que falei com o diretor do Dortmund, com o Watzke, que queria ingressos. Não, ele disse, não, você vai ter ingressos para box, né, onde a gente rica vai. Não, eu quero isso. Ele me falou, é perigoso demais para você, senhor professor. Ele falou, o risco é meio, né? Eu quero estar lá. E por que eu quero estar lá? Porque tem o risco de violência. Eu não quero ser objeto daquela violência, mas até ver uma violência emergir é feio, mas aquele risco que poderia acontecer, masculinidade, é sem dúvida presente. Eu não tenho receita política para eliminar, mas sim, tem razão, é mais associado com masculinidade, é difícil de definir exatamente, mas sem dúvida assimétrica nesse sentido. Necessariamente se deve proibir tudo isto, mas ao mesmo tempo joga, ao mesmo tempo entra, ao mesmo tempo, freudianamente falando, como Freud continua sendo popular no Brasil, existe, sem dúvida, né? E a questão que fazer com a violência é interessante nesse sentido. Eu não tenho uma explicação, a decadência do boxe, né? Porque o boxe tem violência permitida, aberta, mas parece que isso não funciona, né? Aquela violência aberta não funciona, não. Mas o Trump fez um grande evento de MMA na Casa Branca, então... tem... O Trump faz difícil viajar com passaporte americano. Eu adoro este país, né? Eu elegi desde 2000 sou americano, não tenho nacionalidade alemã. Adoro estar lá, mas aquela coisa, quando eu queria a fotografia com o time espanhol com ele, né? É tão horrível, absolutamente horrível, né? Pensar que ainda temos 2 anos com ele, né? Absolutamente. Eu queria eu acho que eu vou perder a oportunidade se eu falar do Tuchel, né? Uhum. O senhor comentou que ele teria o sonho de treinar a seleção brasileira, mas eu acho que ele não convocaria o Neymar, né? Não, mas olha que de novo que é uma vez que tem um colega aqui em Stanford em sociologia
ele tem que ver com uma federação de Ghana, na África, de futebol. E eu falei com ele que Tuchel preferia ser selecionador, já conseguiu, né? Selecionador da Inglaterra, muita coisa. E então Tuchel teve um convite da Federação Ganesa, mas não fiz. Eu estou com certeza absoluta, se ele tem um convite do Brasil, vai deixar o emprego dele na Inglaterra, talvez, porque ele ainda é sob aquela impressão da grandeza do futebol brasileiro, né? Quer dizer que lembrando Pelé, lembrando, não Kaká não, mas lembrando um jogador que eu gostei muito da seleção de 40 e 58 foi o Vavá, por exemplo, né? Não era do Vasco, o Vavá, né? Era do Vasco da Gama, né? Sim. O Garrincha, aquelas coisas, mas o Tuchel, sem dúvida, talvez você vai publicar essa parte na entrevista, talvez alguém vai ouvindo fazer um convite para o Tuchel. Então, eu poderia estar mais no Brasil, uma vez que o meu amigo é selecionador do Brasil. Então, ele quase, o problema dele, se percebeu no campeonato mundial, é racional demais, né? A decisão no jogo contra a Argentina de defender depois do gol foi um erro, né? Completo. Foi racional demais. Eu teria que ter jogado mais com Bellingham e Kane. Mas, em todo caso, para um futuro de Tuchel no Brasil. A minha internet caiu aqui, mas eu acho que já a frase final eu já estava ali. Quando agora vão chamar o Tuchel. Eu ia comentando com o senhor que eu acho que não vão chamar porque os medalhões todos não vão ser convocados. Eu tenho que sair, já são as 13. Muito obrigado, professor. Outro encontro foi um prazer muito grande. Você me manda uma vez que tem a versão final, mas foi um prazer absoluto. Eu estou gostando da entrevista, que no final das contas vão produzindo ideias novas, né? E você estava muito bem preparado, mas hoje na conversa a gente tinha vários momentos onde realmente a conversa saiu fora das coisas já escritas, né? É muito agradecido realmente, que foi um prazer. Grande abraço e quando... Nas escalações de Bélgica, Inglaterra e França, muitos nomes remetem à história colonial desses países. Durante o século XX, milhões de pessoas provenientes de culturas africanas submetidas pelo colonialismo chegaram sob coerção administrativa ou impelidas pela necessidade de sobrevivência a sociedades que inicialmente lhes negaram mobilidade social e representação pública. Nas Copas do Mundo de 1958 e 1966, França, terceira colocada, e Inglaterra campeã, foram bem-sucedidas exclusivamente com jogadores de pele branca, o que só mudou de forma duradoura no final do século XX, levando a novas configurações estilísticas no futebol europeu. Apesar de 2 títulos mundiais, o futebol francês, no entanto, ainda não se tornou o esporte coletivo nacional claramente predominante. Ele concorre com o rugby, um pouco menos bem-sucedido, cuja tradição e contínua popularidade estão ligados sobretudo ao sudoeste do país, conservador em todos os sentidos. O futebol, por outro lado, pode estar a caminho de se tornar o veículo de identificação coletiva dos franceses com ascendência africana. O grande Ousmane Dembélé é um muçulmano devoto e patriota francês que foi moldado pelas instituições estatais de ensino, tanto como aluno quanto como atleta, e que hoje apoia com doações o patrimônio cultural dos países de seus antepassados. Mas poucos admiradores de Dembélé têm condições de conciliar as diferentes dimensões de sua existência com harmonia semelhante. Depois que seu clube, o Paris Saint-Germain, conquistou 2 vezes a Liga dos Campeões, ocorreram explosões de violência, enquanto os triunfos da seleção nacional em 1998 e 2018 foram celebrados com euforia coletiva. Esse contraste também pode resultar do status especial da Copa do Mundo de Futebol. Você ouviu um trecho do artigo Falta autoconfiança aos alemães, publicado por Hans-Ulrich Gumbrecht, no dia 16 de julho de 2026, no Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.